Deus abençoe a sua vida, prospere os seus caminhos. Mais uma vez, juntos com o Saindo da Crise, a todo o estado de Santa Catarina. E por meio da internet para o Brasil e para o mundo. E nós queremos, é claro, a partir de agora, nos colocar à sua inteira disposição. Se você está me assistindo, vivendo os piores dias da sua vida, devido a essas dívidas, esse desemprego, essa crise e a todos os problemas que você tem enfrentado, saiba que a partir de agora, desse exato momento, você pode contar com a nossa equipe. Inclusive, prepare aí agora o copo com água, deixa ao lado do seu televisor. No final desse programa, no término desse programa, você poderá beber desse copo com água. Faça isso agora. E se você precisa, conversar com alguém, tem coisas que você precisa conversar, desabafar, buscar uma direção para a sua vida à luz da palavra de Deus, saiba que agora você pode ligar para a nossa central de atendimento, o SOS Espiritual. Temos pessoas prontas e preparadas para lhe atender. Está depressivo? Está com maus pensamentos na sua cabeça, ruins? A sua vida não anda muito bem? Tudo está dando errado? Pega o telefone, liga para a nossa central, DDD 48 3216 6162. Faça isso agora. Enquanto você liga, nós vamos colocar matéria. Todo dia eu coloco uma matéria. Vamos à matéria do programa de hoje e eu já volto falando sobre o Congresso, a reunião da vida econômica realizada aqui toda a segunda-feira. As contas no final do mês também são um sacrifício para você? As finanças do brasileiro, um dos maiores desafios para a maioria. Dicas não faltam. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou melhor, as perguntas. Quais são as suas despesas? Você tem gastado mais do que ganha? As suas contas estão em dia? Você é organizado nas suas finanças? Você está endividado? Para milhares de brasileiros, a resposta é sim. A maioria dos que não conseguem fechar as contas do final do mês entram mesmo em desespero e não é para menos. Perdi meu emprego um pouco antes da pandemia e no momento estou trabalhando como babá. Aceitei essa oferta porque afinal preciso sobreviver. Roberta é só mais uma entre milhares de brasileiros que vivem no limite de suas finanças. Uma das consequências dessa situação é que 67% dos consumidores não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. 71% dos que não conseguem poupar são da classe C, D e E. Das classes A e B, o percentual de não poupadores é de 54%, ou seja, mesmo quem recebe um salário maior não tem hábito de poupar. Quer dizer, existem os que até ganham razoavelmente bem, mas têm dificuldades para organizar o orçamento. Uma realidade que, para muitos, independem do que ganham. Mas no nosso dia a dia, por que tantas pessoas no Brasil vivem com a grana contadinha? Ou até mesmo faltando para pagar o que deve? As justificativas para não poupar são as seguintes. 40% alegaram possuir uma renda muito baixa. Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% citaram gastos extras, atípicos com reformas, tratamentos médicos e compras. E 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Nayara e o marido que o digam. Aí depois que ele foi dispensado, ele ficou 7 meses desempregado, acumulou algumas contas, nesse período. Entre elas água, luz, telefone, uma dívida de cartão de crédito. Já a comerciante Jéssica teve que fazer uma escolha diante da crise. A gente tinha que refinanciar os empréstimos que a gente já tinha. Então, uma dívida de R$85 mil ia para R$225 mil. Então, era algo assim, absurdo. Então, a gente decidiu
parar de pagar. Porque ou a gente pagava banco, cartão de crédito, ou a gente comia. Ganhar dinheiro para uns pode não ser tão difícil. Já outros têm que suar muito para conquistá-lo. Mas lidar com ele é justamente o X da questão que difere essas duas classes. Você tem conseguido dominar o dinheiro que ganha ou ele que tem te dominado? Eu posso aqui no programa garantir que tem jeito para o seu problema. Aí você vai me dizer assim, pastor Odoni, mas vocês não sabem o que eu estou passando, a realidade da minha vida econômica. Ninguém aí sabe que eu perdi a empresa, que eu fali. Pois é, nós não sabemos na realidade qual é a sua dor, mas nós sabemos que tem pessoas que estavam numa situação pior do que a sua, mas que vieram aqui segunda-feira em Florianópolis, na Catedral da Universal, no Congresso, fizeram a corrente pela vida financeira e mudaram de vida. Você pode até me dizer que está sofrendo, você pode até me dizer que eu não sei da dor que você está sentindo, tudo bem, mas eu também sei que tem pessoas que estavam com a vida toda definhada e mudaram de vida, se levantaram por meio da fé. Então, o senhor, senhora, moça, rapaz, você que está enfrentando um problema financeiro, eu posso te dizer, olhando nos seus olhos, por pior que esteja essa empresa, por pior que esteja a sua vida econômica, tem jeito, tem saída, tem solução. E eu posso provar para você agora com testemunhos. Você vai acompanhar histórias de pessoas que vieram aqui segunda-feira no Congresso, pegaram aqui, aliança consagrada, fizeram uma aliança com Deus e tiveram portas abertas. Veja só os resultados. Como é que é o nome da senhora? Agostinha. Dona Agostinha. Dona Agostinha. Vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, compromisso, seriedade. O que aconteceu? Eu nunca falto numa segunda-feira. O meu filho, ele pegou um serviço e ele saiu depois de 2 anos. Sei. Ele saiu, mas ele queria voltar para o mesmo serviço. Aí ele disse para mim, eu não vou conseguir, senão tu vai conseguir, porque quem botou tu primeiro lá foi Deus. Tu vai conseguir. Aí ele foi lá, estava com medo, vai. Eu fiquei orando, ele foi. Botei no papel, faltava 2 segunda-feiras para acabar o congresso, para acabar o ano, né? Sei. Aí eu fui lá, botei no papel e eu disse para ele, assim, mãe, eu vou lá. Quando a mãe botou, me deu uma vontade de ir lá. Fui lá, chegou lá, a moça assim, não, você pode fazer todos os exames de novo, você vai sair, né, do serviço, né? Ele assim, não, aí o moço, não, ele não vai sair, ele vai pegar o serviço. Ele vai pegar o serviço e ele já está até de férias dos 15 dias, porque é criança, onde ele estava com criança, colégio, assim. Não, aí ela assim, como? Eu estou mandando, eu sou o chefe aqui, eu estou mandando. Moço, você vai fazer todos os exames de novo, e daqui a 15 dias, depois de janeiro, você vai começar a trabalhar. Aí ele assim, meu Deus, mãe, chegou em casa assim, mãe, meu Deus, esse Deus de amanhã é vivo, né? Assim, não, só está faltando tu vir para ele, né, Gabriel? Claro. Você vê, né? O que é uma mãe de fé lutando pelo seu filho? Você, mãe, que está me assistindo agora, seu filho não vem, mas você pode vir. Você pode orar por ele. Você pode lutar por ele, porque ele abençoado, ele transformado, você vai subir aqui para dar o seu testemunho e vai ficar feliz como ela. Então, levanta a cabeça e vem lutar por ele. Deus honrou a sua fé e que 2023 seja maravilhoso. Amém? Amém. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo um pacto com Deus aqui no Congresso, toda segunda-feira, o que Deus fez? Esse ano eu não quebrei o pacto, esse ano eu fiz até o final. Hoje é a última segunda-feira, firme. E aí? Minha loja era meio vazia, agora está cheia. O senhor tem loja do quê? Loja de automóveis. De automóveis. E eu trabalho com quitações de veículos também. Então, bastante serviço, bastante quitação, bastante carro. Adquiri um carro zero agora, uma Toyota Corolla Premium, né, dessas novas, carro de quase 200 mil. Deus tem honrado. Também, piscina, bem confortável. Completa. Agora, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Como é que era? Assim, uma amarração, né? Meu Deus.
Não conseguia vender, vida amarrada. Quando eu entrei na igreja mesmo, pensa, não tinha visão nenhuma, né? Hoje eu tenho visão, sabedoria e o Espírito Santo. E essa reunião de segunda-feira do Congresso te ajudou? Para mim é muito importante. Abriu tua visão. Quem vem aqui e pega a visão de Deus, vai arrebentar. Funciona. Pegar a visão, funciona. Agora, para quem está assistindo seu testemunho, quem está ouvindo na rádio a sua história, o que o senhor tem a dizer a essa pessoa? A pessoa tem que vir e acreditar no homem de Deus, né? Não adianta ela vir, ficar escutando e não cumprir as coisas com Deus, né? Funciona. Funciona, aí ela vai arrebentar. Amém. Para ou continua? Não, nunca. Amém. É só o começo. É só o começo. Deus te abençoe. Amém. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar. E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por R$300. Você vê, menino? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por R$300. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem? A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mesmo? Aqui. Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra? Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então na nação eu fiz um voto com Deus, eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou a situação. Honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Qual o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, fazendo o congresso segunda-feira, o que aconteceu? Pastor, esse mês, lá na empresa, eu fechei uma venda, eu vendi 42 contentores de condomínio. A empresa já tem 30 anos de idade, a empresa que eu trabalho. O senhor está há quanto tempo lá? Eu estou já há alguns anos, mas na área de vendas eu estou há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. E Deus tem te honrado? Deus tem me honrado muito. Nesse tempo todo, ninguém nunca vendeu essa quantidade de contentores dentro da empresa. Em um mês? Em um mês eu vendi 44 contentores. Fez a diferença? Fez a diferença, Deus honrou. Agora, para os vendedores que estão ouvindo a rádio, assistindo a televisão, o que o senhor tem a dizer a eles? Para eles virem para o congresso, né, a manifestar a sua fé, né, que Deus vai honrar, né? Pegar a direção, tudo que o pastor falar aqui no altar, fazer certinho que dá certo. E hoje, até pela manhã, eu fui para Antônio Carlos, que é uma área que os vendedores não vão. Eu fui para lá, Deus deu a direção e eu conquistei um cliente, uma escola, já começou a comprar produtos. E na volta, eu retornando, parei numa empresa, numa indústria, deixei os cartões também, aproveitei na viagem, né? E já estou recebendo contato, mensagens e WhatsApp. Através do congresso, Deus te dá a direção, Deus te dá a visão para executar. Exatamente. Aqui eu tenho a direção, a visão e a força que eu preciso para me conquistar. Vale a pena? Com certeza, não quebro. Outro dia até falei para o pastor que a minha mãe faleceu de câncer e na segunda-feira que nós enterramos ela, eu não fiquei chorando, eu vim para o congresso. Pacto com Deus acima de tudo. Acima de tudo. Para ou continua? Continua sempre. Amém. É só o começo. Deus te abençoe. Só o começo. Amém. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível
para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Essas pessoas não desistiram da fé, elas não tentaram suicídio, elas não jogaram a toalha. Não, pelo contrário, elas usaram a fé, elas acreditaram, elas assistiram um programa como esse e vieram aqui. Entre elas, católicos, evangélicos, espíritas. É isso que eu quero que você entenda, que se você vier no congresso, não é um convite que você vai estar atendendo, não. Mas você vai estar dando uma chance para si mesmo de mudar essa vida sofrida, de amargura que você se encontra. Anota aí esse endereço. Enquanto você acompanha o programa, o endereço aparece aqui. Os horários você também tem. Olha a nossa catedral. É aqui que, segunda-feira, nós realizamos a corrente pela vida financeira. E ao chegar aqui, em um dos horários, você vai receber gratuitamente a aliança consagrada. Olha, nós temos aí uma multidão que toda segunda-feira está vindo. Pessoas que assistem um programa aqui na televisão, que decidem vir fazer a corrente pela vida financeira e dar início à mudança de vida, recebem gratuitamente cada um a sua aliança. Pessoas que estão vindo por meio de um programa da rádio que nós temos na Rede Aleluia 99.3 FM, acabam vindo. Pessoas que chegam aqui por um convite de alguém. Mas ao receberem a direção, aquele espírito de miséria é anulado. E milagres passam a acontecer. Gratuitamente eu quero lhe entregar segunda-feira essa aliança nas suas mãos. Inclusive, vamos acompanhar esse intervalo que explica em detalhes. A chamada mostra esmiuçado esse propósito para você entender da aliança com Deus. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. E ao chegar aqui no congresso, na Universal, dentro da palestra você vai ouvir falar sobre a fé que estamos vivendo, que é a fé da fogueira santa, da troca de espírito nessa caminhada de Gideão. Quem era Gideão? O menor da casa do seu pai, da família mais pobre da tribo de Manassés.
Eles trabalharam durante 7 anos e na época de colheita, os inimigos vinham do Oriente e roubavam tudo que eles possuíam. Eu faço você entender a história de Gideão. Imagina você trabalhar o mês todo e na época do salário alguém roubar o seu salário. Isso durante 7 anos. Assim eles viviam, segundo a Bíblia, durante 7 anos, vivendo em cavernas e covas, preparadas por eles mesmos. Só que quando Deus chegou até Gideão, ali nasceu dentro dele uma revolta, porque ele viu toda a humilhação, a injustiça que estavam vivendo. E através dessa revolta, ele ouviu a voz de Deus, levantou um altar, sacrificou, e através dele, uma nação foi salva. Eu quero que você acompanhe comigo mais uma história da fogueira santa, da troca de espírito, de alguém que se revoltou com a vida que estava vivendo, sacrificou a Deus no altar certo, ao Deus certo, e teve a sua vida transformada, depois que transformou a sua vida por dentro. Meu nome é Renata Rodrigues, eu tenho 32 anos, sou empresária e antes do Espírito Santo eu tinha uma vida muito triste. Eu tinha depressão, eu tinha muito desejo de suicídio, eu brigava muito com as pessoas, às vezes eu nem sabia porque eu estava brigando e brigava com as pessoas, não me dava bem com a minha sogra, eu chorava, chegava final de semana, eu não queria que chegasse final de semana porque eram dias muito tristes, eu tinha um vazio dentro de mim e era terrível, era muita dor, é uma dor que a gente não consegue explicar. Eu brigava muito com meu esposo, eu tinha muitas brigas com ele, a gente saía, estava tudo bem, vai ser um dia maravilhoso e de repente acontecia, qualquer coisinha que acontecia, eu brigava com ele, ficava de cara virada para ele, aquele dia que era para ser maravilhoso já não prestava mais. Às vezes queria conversar com a minha mãe, não conseguia, não saía, brigava, ao invés de a gente conversar, a gente brigava, né? Minha vontade era sumir, era pegar as minhas coisas e sumir, que assim, quem sabe, alguém, né, se importasse comigo, porque ninguém estava vendo a dor que eu estava sentindo, né? A dor da alma. Eu brigava também no trabalho, eu ficava um tempo e não conseguia desenvolver, queria estudar, não conseguia, queria fazer um curso, não conseguia, nada andava, minha vida era toda trancada, né? Tinha planos de me casar, tinha planos de comprar um apartamento, de comprar, não conseguia. Não, agora é por causa disso, dessa situação, então eu vou resolver essa situação, agora vai dar certo, agora eu vou... Não, era frustrado, porque eu não conseguia resolver os problemas cada dia pior, né? E eu não conseguia, achava que ia conseguir com a força do braço e não conseguia. Eu nasci na igreja, né? A minha mãe sempre me levou, praticamente ela me ganhou dentro da igreja. E até uma certa idade eu ia com ela, né? Sempre fui. Chegou um certo ponto que eu ia para agradar ela. Mas eu não me entregava, eu tinha amizades do mundo, vivia no pecado, contava mentira, né? E não queria compromisso com Deus. Aos 17 anos eu quase não ia mais para a igreja, queria ir para festa, queria sair, voltava tarde. Daí para frente, minha vida sempre foi um fracasso, né? Porque quando a gente não quer nada com Deus, o diabo investe. Então, eu não conseguia. Com tanto sofrimento, até chegou um ponto que eu não aguentei mais. Eu disse, eu não aguento mais, chega. Olha, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado e eu quero fazer certo. Eu quero que o Senhor me perdoe. Aquele dia eu me arrependi. Aquele dia foi o dia que eu me arrependi e disse para o Senhor Jesus que eu queria uma chance. Eu queria mudar. Daquele dia em diante a minha vida começou a mudar. Aí eu tive força para dizer não para o pecado. Eu tive força para poder largar as coisas erradas, os amigos. Aí realmente eu queria que Jesus me desse, né, uma nova vida. Eu me arrependi e me entreguei. Eu fui batizada, né? Eu não era batizada, me entreguei nas águas. E nesse processo foi muito difícil porque as propostas, né, continuavam ali.
Só que eu sabia que se eu não tivesse um encontro com Deus, eu não ia permanecer. E eu queria ter um encontro com Deus. Eu buscava de meio-dia, eu buscava de madrugada, eu lia a Bíblia, eu via o programa do bispo, né? E foi no programa dele, numa sexta-feira, que ele disse assim, ó, você que tá aí, larga tudo. Eu tava fazendo almoço, minha mãe tava trabalhando, eu tava fazendo almoço. Ele disse, larga tudo e vai, procura um lugar para buscar. E eu disse, eu vou. Eu larguei tudo, desliguei o fogão e fui na sala, eu lembro até hoje, na sala da minha mãe, né? No finalzinho da oração, eu recebi o Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu não tô mais vazia, aconteceu alguma coisa diferente. E eu fiquei numa alegria, daí eu levantei e fui continuar fazendo as coisas, né? E a minha mãe chegou e disse, meu Deus, eu tô tão diferente, tão diferente. E daí no domingo, né? No domingo eu recebi a confirmação, foi muito maravilhoso. E daí depois daquele dia, as reuniões, o pastor falava os frutos, né? Quais os frutos do Espírito Santo? E daí ele falou, meu Deus, parecia que só estava eu e ele ali. Ele falava, aquela palavra vinha de encontro a mim. Eu disse, graças a Deus, e agora, né? Eu não era mais vazia, não tinha mais desejo de suicídio. Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, né? Entrei no grupo de evangelização, começava realmente a ser uma evangelista. E a minha vida sentimental com a minha sogra, perdoei, pedi perdão a ela. Nunca fiz nada para ela, mas eu pedi perdão, ela me perdoou, né? Tem coisas que às vezes hoje ela pede para mim, mas não pede para ele que é filho. E me dou muito bem com ele. Hoje a gente não tem brigas, a gente sai tranquilo, a gente consegue fazer um passeio, a gente consegue viajar, a gente consegue sentar e ver um filme, coisa que a gente não conseguia antes, a gente não fazia. Compramos o nosso apartamento e futuramente depois também a gente veio ter uma loja, né, que ele queria muito. E daí eu fiz propósito e Deus abençoou, hoje a gente tem a loja também. Agora também eu abri uma empresa de marmita, né, no ramo de restaurantes. E a empresa também eu comecei do zero, a gente começou do zero, tá eu, meu irmão e minha mãe. A gente começou sem nada e Deus vem abençoando, e a gente está crescendo, a gente já tem um local, né, onde a gente tem um restaurante e tá tudo uma bênção. E hoje a minha maior alegria é ter o Espírito Santo, porque com Ele a gente suporta tudo. Com Ele a gente vence todas as nossas dificuldades, né, que vêm, os desafios também. Quando a gente acha que não vai conseguir, Ele nos dá o suporte e Ele é a maior riqueza. Já reparou que é comum as pessoas, pouco a pouco, trazerem o que é novo para as suas vidas? E você? Quantas coisas você já trocou em sua vida que, na realidade, não mudaram nada em seu caminho? Você tem buscado resultados do lado de fora, mas talvez ainda não tenha se dado conta de que o seu maior problema não são as lutas, nem as pessoas, e sim o que está dentro de você, o seu espírito. Assim foi com Gideão, um homem revoltado com a opressão que o seu povo vivia, porém abatido por se enxergar limitado e pequeno, mas que passou a ver a mudança daquela situação quando trocou os pensamentos que haviam dentro de si pelos pensamentos de Deus para uma transformação total e completa em sua vida. Fogueira Santa da Troca de Espírito. A oportunidade para a troca de uma vida velha por uma nova vida em uma igreja universal mais próxima de você. É a prova, ou mais uma prova, de que quando você muda por dentro, a sua vida transforma por fora. Tirou o espírito acomodado e colocou o espírito da revolta, não tem problema que não se resolva. Ainda hoje, você que está me assistindo, você pode estar em uma Universal mais próxima de você. Tem o endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310. A oportunidade você está tendo agora de mudar a sua vida nessa troca de espírito da Fogueira Santa de Israel. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Segunda-feira
eu lhe aguardo. Forte abraço e até lá.